Olá pessoal, estamos aqui nessa terça, 20 de novembro, com a missão da igreja. A missão da igreja, a lição até começa dizendo algo bastante interessante, dizendo que a igreja em si ela é a missão. A igreja própria ela é a missão. E depois vem a questão, como Jesus tratou a questão da missão da igreja. Como foi dito ontem, a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo foi enviado por Deus para salvar as pessoas do pecado, para fazer discípulos. Então, se nós somos o corpo de Cristo, como Jesus tratou a nossa missão, nos enviando ao mundo. Isso fica explícito em Mateus 28, 19 a 20, a ordem universal para que nós possamos pregar o Evangelho. A igreja de hoje ela não pode fazer menos pela sua vocação, porque ela tem que ser fiel a isso, porque ela continua com a ordem que Jesus deu de ser enviada. A missão em si, e isso eu achei um texto aqui espetacular, que está aí na sua lição também, o que a Bíblia fala sobre a missão da igreja. A missão da igreja ela se resume em uma palavra, mas nós temos aqui o texto de Efésios, Tiago, o texto de Tiago 1:27, que diz assim: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Ou seja, o que é a missão da igreja segundo a Bíblia? A missão da igreja é o serviço. É você ajudar as pessoas, é você ser uma pessoa correta, direita, não se misturar com as coisas más deste mundo, ajudar os órfãos, as viúvas e tudo isso. Só que nós não podemos correr o risco de achar que a missão da igreja é apenas esse tipo de coisa. A ordem primordial da igreja é alcançar os perdidos para o reino de Jesus Cristo. E também, em segundo plano, nós não podemos pensar, se eu estou pregando, então eu só vou pregar e pronto. Não, a missão da igreja é esse mix. E o nosso desafio é encontrar o equilíbrio dentro desse contexto. É isso aí. Nessa lição de jovens nós temos por título Nosso Propósito, Nossa Missão. Muitas pessoas ao ouvir a palavra igreja imaginam que aquela casa cheia de vidros, com uma cruz em cima, com algumas pessoas arrumadas lá dentro, cantando, orando. Mas nós vamos ver agora o que é que o dicionário diz sobre isso. A primeira definição do dicionário diz o seguinte: um edifício para adoração cristã pública. A segunda, adoração pública de Deus ou um serviço religioso realizado nesse edifício. Ou seja, essas duas primeiras definições resumem o que muitas pessoas pensam: um prédio onde as pessoas estão lá demonstrando sua fé publicamente. Mas nós temos uma terceira definição que diz o seguinte: o corpo todo de crentes. Ou seja, aqui mostra que é uma reunião de pessoas, vai além do que simplesmente um prédio. E lá em 1 Coríntios 1:2, Paulo ele começa cumprimentando as pessoas da seguinte forma: a igreja de Deus. Esse A craseado indica o que? Para a igreja de Deus. E depois ele diz o seguinte: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ou seja, Paulo em momento algum ele faz uma referência a algum prédio, a alguma casa, ele faz referência às pessoas que foram chamadas, as pessoas que foram escolhidas. Na Bíblia, a palavra igreja, ela vem traduzida da palavra grega que diz o seguinte: eclésia, que significa chamados. Mas chamados de quê? Convocados. Nós vemos lá em 1 Pedro 2:9, onde Cristo começa falando raça eleita, sacerdócio real, e no final diz o seguinte: vós foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós, a igreja, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. É importante nós sabermos disso, que a igreja não é o prédio, a igreja são as pessoas, somos nós que formamos a igreja. Mas é importante sabermos também qual é o propósito dessa igreja, qual é o nosso propósito. Nosso propósito é estar seguindo um líder. O nosso líder é Cristo. Nosso propósito é estar adorando esse líder, é estar pregando a mensagem desse líder. Após ter chamado Cristo de cabeça do corpo, Paulo ele chamou Cristo de cabeça do corpo, logo em seguida ele chamou também a igreja de corpo de Cristo. Mas nos perguntamos por que Paulo fez essa analogia de Cristo a cabeça do corpo e a igreja como corpo.
Ao analisarmos o corpo humano, nós vemos que o corpo não faz nada. O corpo insano, um corpo saudável, ele executa tudo que o cérebro manda, ou seja, tudo que o cérebro manda fazer, o corpo executa. Ou seja, a cabeça, o cérebro, Cristo, ele traz passos para que nós sigamos. E nós, como corpo, devemos viver dessa forma, viver como Cristo. Ao analisarmos o ministério de Cristo aqui na Terra, nós vimos que ele ajudava as pessoas, muitas vezes, em seus problemas temporários. Além da questão da vida eterna, da transformação eterna, da transformação da vida, ele ajudava as pessoas muito na questão da saúde, na questão do alimento, que eram problemas temporários. E nós, como pessoas que estão servindo a esse líder, que estão vivendo por esse líder, devemos agir dessa forma. A lição de hoje nos convida a viver dessa forma, da forma como Cristo viveu, da forma como o nosso líder viveu. E algo muito interessante que Jesus disse. Ele disse lá no Getsemane, né, que ele tinha glorificado a Deus na terra e tinha manifestado o nome de Deus àqueles à sua volta. Mas como isso? Como é que ele glorificou a Deus e manifestou o nome de Deus àqueles que estavam à sua volta? Através dos seus atos, através do amor que ele pregou, através das suas ações, de estar cuidando da saúde das pessoas, de estar levando alimento. E hoje nós precisamos estar vivendo como Cristo, demonstrando o caráter de Cristo, revelando as ações desse Cristo em nós, em nossas vidas. E como o Geber falou, né, há pouco, que a igreja, a base da igreja é o que diz lá, Tiago 1,27, que se resume assim, resume a nossa missão como igreja, como pessoas, que diz o seguinte: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, ele traz aqui a questão dos órfãos e das viúvas como um exemplo que nós devemos estar ajudando ao próximo em suas necessidades e principalmente não se deixar corromper pelo pecado, pelas tentações desse mundo. Então que nós possamos estar absorvendo dessa lição o seguinte: nós como igreja devemos refletir o caráter de Cristo, principalmente através das boas ações para com as pessoas que estão à nossa volta. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.